Olá, prezadas líderes do Ministério da Mulher. É um grande prazer poder estar aqui com vocês, dando sequência ao curso de liderança. Meu nome é Janete Tonete Soares, sou esposa de pastor, psicóloga, sou mãe de 2 moças e gostaria de falar-lhes neste momento sobre o tema O Maior Legado de Todos. Entre os dias 21 de janeiro e 21 de fevereiro deste ano, 2020, cidadãos ingleses foram convidados a responder a uma pesquisa intitulada #5BigQuestions, ou 5 grandes questões. As 5 perguntas curtas, além de obter a percepção da população, teve como objetivo promover um diálogo a nível nacional sobre as crianças menores de 5 anos de idade. Em outras palavras, a Inglaterra pretende construir a geração mais saudável da história. Para os coordenadores da pesquisa, existe uma forte correlação entre o bem-estar dos pais ou responsáveis e o desenvolvimento de seus filhos nos primeiros anos de vida, o que justifica a importância de apoiar crianças e famílias durante este período crucial de suas vidas. A forma como se pretende alcançar este objetivo na Inglaterra é levar a população a reconhecer que todos têm um papel em garantir bases sólidas e saudáveis que possibilitarão resultados ao longo da vida das próximas gerações. Trabalhar para construir a geração mais saudável da história é um tremendo de um legado, não é mesmo? No entanto, há muitos outros legados que as pessoas deixam durante a vida visando beneficiar a humanidade, como por exemplo, construção de pontes, túneis, universidades, museus, invenções nas mais diversas áreas da ciência e tecnologia. Muitos desses legados foram e são de grande benefício às gerações atuais. A história nos mostra, no entanto, que há pessoas que deixam legados significativos, mas sem nunca terem construído nada, ou se envolvida em pesquisa e invenções, provando para todas nós que podemos impactar a vida de alguém ou de gerações, independente de recursos financeiros, formação acadêmica ou mesmo um talento natural acima da média. Provavelmente, o maior exemplo desse tipo de legado foi deixado por Jesus. Jesus nunca construiu um prédio, abriu estradas ou recebeu um prêmio por uma grande e importante invenção. Na verdade, Jesus nunca construiu uma parede sequer. Sua missão era diferente, era outra. Seu legado foi outro. Ele construía pessoas, era especialista em seres humanos. Legado, portanto, prezadas líderes, não é apenas a transformação de recursos financeiros e intelectuais em bens materiais e de serviço, deixado às gerações posteriores. Legado tem a ver principalmente com o relacionamento mútuo e dinâmico, no qual se transmitem valores, atitudes de uma geração a outra, com o propósito de transformar e de construir vidas. Assim que cuidar de alguém, ouvir, entender, acompanhar, orientar e guiar resulta em muitos benefícios. Analisemos, por exemplo, a estratégia da mentoria, que é um relacionamento entre duas ou mais pessoas, onde o mentor ou a mentora é alguém mais experiente em determinada área e ajuda e acompanha o mentoriado, alguém menos experiente, oferecendo apoio psicossocial e de orientação profissional de carreira, que são suas 2 únicas funções, são funções específicas. Essa estratégia é bastante atual e eficaz, especialmente no contexto organizacional e educacional. Estudos mostram, por exemplo, que adolescentes que são mentoriados têm quase 50% menos de probabilidade de passar a consumir drogas. Eles têm também 50% a mais de probabilidade de melhorar alvos pessoais e 52% menos de probabilidade de faltar à escola em relação aos adolescentes que não são mentoriados. Ou seja, algumas estratégias como a mentoria cumprem seu propósito diante de determinado contexto, problema e faixa etária. E eu lhe pergunto, e quanto à necessidade de identificar, orientar e formar pessoas para atuarem no contexto da igreja? Percebemos que há sim a necessidade de um processo que contribua na formação de novos líderes com o propósito de maximizar recursos humanos e alcançar o seu alvo apontado por Deus. Ademais,
A organização onde os líderes em ação transmitem abertamente o que aprenderam a líderes potenciais contribui para uma atmosfera de formação, compromisso e crescimento de outros. Neste sentido, qual seria então o método ou estratégia mais apropriada na formação de novas líderes da igreja, mas também no aprimoramento de líderes que estão em ação, como você mesma? Vejamos o seguinte. No início deste diálogo, nós concluímos que o maior impacto já exercido na vida das pessoas e transmitido de uma geração para outra foi deixado por Jesus. O propósito de Jesus, embora exercido nas mais diversas situações e contextos, como nos vales, nas montanhas, nos barcos, à beira de um poço e sinagogas, entre outros, era sempre o mesmo: a salvação das pessoas. Este fato, então, deve nos levar a concluir que o modelo de atuação da liderança no contexto da igreja deve ser o mesmo de Jesus, que é Senhor e Salvador da igreja, o que envolve aprender dele e com ele. E que modelo então seria isso? Você tem alguma ideia? Bom, pegue sua Bíblia então e abre em Mateus 28, 19 e 20. Ali Jesus estabelece um modelo de ação para a propagação do seu legado. Lemos o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Neste texto nós entendemos então que o melhor método, o maior legado exercido e estabelecido por Jesus foi o discipulado. Não há outra metodologia ou estratégia que tenha tocado, transformado, impactado tantas vidas como a do discipulado. Quando me refiro ao impacto do discipulado, não me refiro apenas aos benefícios espirituais, as bênçãos extensivas, estão em todas as áreas da existência humana. Sendo assim, como líderes dessa igreja, embora muitas de nós já conhecemos, vamos explorar então um pouco mais da essência deste legado. A palavra discipulado é derivada do termo discípulo, que tem origem no grego matetese, significa aquele que aprende, ou melhor, aquele que segue e aprende de alguém, de um professor, de um mestre ou de um sábio. No contexto bíblico, no entanto, o termo discipulado ou discípulo não é simplesmente ser um seguidor e aprendiz de qualquer pessoa. Ele é seguidor da pessoa de Jesus Cristo, em um ciclo contínuo de seguir, aprender e dar frutos, o que implica em ser menos ou mais comprometido. Observe então que não basta apenas seguir a Cristo, há que aprender dele. Havia multidões que seguiam Jesus, conforme lemos em Lucas 14, 25. No entanto, muitos o seguiam por interesse pessoal, para acompanhar os grandes fatos do dia, como os milagres, ouvir um discurso inteligente, ou com o interesse de confrontar Jesus em algum erro, como faziam os fariseus. Ou seja, ser meramente um seguidor não faz da pessoa um discípulo de Cristo. Se por um lado, então, o processo do discipulado compreende o discípulo como aquele que segue a Cristo, o que compreende o segundo conceito, que é aquele que aprende de Cristo? Sobre o conceito de aprender, então, de Cristo, vamos analisar pelo menos 4 aspectos. Tome novamente a sua Bíblia e abra em Lucas 14, verso 26. Nós lemos ali o seguinte: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que eu, não pode ser meu discípulo. Ou seja, nós aqui aprendemos que seguir Jesus, que o chamado de Cristo para o discipulado é um chamado para a morte do eu, uma entrega absoluta a Deus, onde ele deve ser colocado em primeiro lugar. O segundo verso que nos ensina sobre fortalece o sentido da palavra significado está em João 8,31. E ali nós lemos: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis também a verdade, e a verdade vos libertará. Isso aqui é maravilhoso, queridas líderes. Quem segue a Cristo, mas igualmente aprende a colocar em prática as verdades de sua palavra, é alguém livre. Não há condenação para ele, consequentemente é alguém feliz.
O terceiro aspecto do aprendizado, não somente seguir, mas aprender com Jesus, nós encontramos em João 13:35. E aí lemos o seguinte: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amar ao próximo é um requisito especial de Deus para nós, e nós mulheres podemos cumpri-lo de várias maneiras. Ao seguir Jesus, aprendemos, portanto, que devemos amar o nosso próximo, seja ele quem for. Isso fará de nós discípulas de Cristo. E o quarto aspecto que nós encontramos está em João 15:8, que diz o seguinte: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Aqui o dar frutos refere-se à multiplicação de discípulos. Pare um pouco e pense o quanto você é abençoada, quantos benefícios recebe de Deus. Pense também como poderia estar sua vida caso você não conhecesse Deus. Já imaginou que grande contribuição você pode dar à vida de alguém e à geração posterior dessa família, apresentando Jesus? No percurso de Jesus, portanto, de seguir a Jesus, aprendemos também que precisamos multiplicar, fazer outros discípulos para Ele e não guardar essas bênçãos somente para nós. Concluímos então, até aqui, que o discipulado envolve dois aspectos importantes, que é seguir Jesus e aprender dele. E neste processo, cumprir a grande comissão diante da ordem de ir, fazer discípulos, batizar, ensinar, mas também colocar Deus em primeiro lugar, permanecer na palavra, amar o próximo e dar frutos. A seguir, eu gostaria de apresentar-lhes então uma lista de alguns conceitos que resumem os versos analisados até então e nos ajuda a ampliar a concepção de discipulado na Bíblia. Esses conceitos podem ser úteis tanto para o fortalecimento espiritual como líder, quanto no processo coletivo ou individual de formação de outras líderes. Vejamos então. O primeiro aspecto seria: discipulado não é invenção humana. Não é uma estratégia, não é uma metodologia humana. A despeito dos instrumentos usados para fazer o discipulado serem pessoas como você e eu, seu estabelecimento e ordenação foram feitos por quem tinha autoridade sobre o céu e a terra. Confirmamos essa percepção ao lermos então lá em Mateus 28:19, que diz que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O segundo aspecto seria o seguinte: discipulado só pode ser realizado por quem já foi discípula. A ordem de ir e fazer discípulos foi dada aos discípulos de Cristo. Hayden Wilson Tozer disse o seguinte: somente um discípulo pode fazer um discípulo. E parafraseando para o nosso contexto, ficaria mais ou menos assim: somente uma discípula que é líder do ministério da mulher pode fazer outras líderes discípulas deste ministério. Não se trata, portanto, do meu próprio potencial, da minha performance, do meu carisma para fazer outros discípulos. É preciso primeiramente que eu, líder, seja uma fiel, intencional e autêntica discípula de Cristo. O terceiro aspecto seria o seguinte: discipulado envolve decisão genuína. Tanto tornar-se quanto fazer discípulos é o fato de que a mente, o coração e a vontade devem ser constrangidos à vontade de Deus. Do contrário, seu efeito é insuficiente, momentâneo e limitado. Não pode ser exercido sem uma decisão madura e genuína. Portanto, no processo discipulado de uma nova líder, há que oferecer apoio quanto a essas decisões, assegurando-a de que Deus está no controle e tem muitas bênçãos para os que decidem segui-lo de coração. Quarto tópico: discipulado envolve tempo. O comissionamento aos discípulos não foi feito logo que os discípulos foram chamados. Não, foi dado-lhes um tempo para que conhecessem Jesus, fossem instruídos e impactados por ele, observassem como o tratava todo tipo de pessoas. Esse foi um tremendo de um ensino. E aprendessem também a orar. Acima de tudo, foi-lhes dado tempo para que compreendessem os propósitos da vinda de Cristo. No quinto aspecto, relacionado a não apenas seguir Jesus, mas aprender dele, nós entendemos que discipulado é compromisso. É imperativo no discipulado a evangelização e a edificação de membros, ou seja, batizar e ensinar. Não podemos apenas focar na realização de projetos sociais e de caridade. As pessoas precisam saber sobre quem nos inspira
a ajudá-las. O discipulado, igualmente, não é apenas alcançar as pessoas através de um projeto social, falar de Jesus para elas e ir embora. Há que falar-lhes da necessidade de fazer um compromisso com Deus através do batismo. E para que o processo do discipulado seja completo, há que continuar ensinando ao novo discípulo para que ele se fortaleça e se torne igualmente um discipulador. Só então a grande comissão é cumprida. No sexto aspecto, o discipulado é para todas as nações e épocas. Vivemos pressionados pelo paradigma do show, busca de metodologias, estratégias inovadoras e criativas. A despeito de tudo isso, prezados líderes, terem o seu espaço e importância, precisamos estar cientes de que o discipulado está sempre atualizado com as necessidades humanas e os propósitos divinos. E sétimo tópico, discipulado é a garantia de estar no rumo certo. No processo do discipulado, Jesus afirma que está presente todos os dias até a consumação do século, conforme lemos no verso 20. Espero então que tenha ficado claro para você nesta primeira parte que compreende o discipulado e por que este método de Cristo não pode ser substituído por outros métodos e estratégias, quando o objetivo final é formar pessoas, líderes e discípulos para o reino dos céus. Como segundo tópico, gostaria de iniciar levantando um questionamento. De que forma o discipulado pode contribuir para o aprimoramento e fortalecimento espiritual de líderes em ação e na formação de novas líderes? Para muitas mulheres, e entre elas você, líder, e outras que são líderes em potencial, seria importante poder contar com alguém mais experiente que as ajudasse a identificar e desenvolver seus dons, as aconselhasse diante de incertezas, dúvidas ou falta de formação e informação, que orasse com elas também e por elas, com você e por você. É importante que cada discípula de Cristo tenha uma discipuladora para acompanhá-la tanto no processo de crescimento espiritual quanto e especialmente no processo de formação de liderança. Perceba que eu não me refiro a outra pessoa, mas a uma discipuladora. Quando o atendimento em forma de uma conversa informal, aconselhamento ou mesmo um suporte psicológico é feito por outra discípula de Cristo, tanto o conteúdo do diálogo quanto o propósito do apoio, a linguagem e sua cosmovisão tem o mesmo propósito de Jesus Cristo diante da instituição do discipulado, que é a salvação das pessoas. Na Bíblia, há vários exemplos deixados por Jesus de como acompanhar, apoiar e instruir outros no processo do discipulado. Embora ele falasse e cuidasse das multidões, alimentando-as inclusive como fez, ele tinha um grupo menor composto de 12 discípulos e em muitas outras circunstâncias Jesus cuidou, construiu, ajudou, fortificou e discipulou uma só pessoa com a mesma dedicação. Na Bíblia há vários exemplos deixados por Jesus de como acompanhar, apoiar e instruir outros num processo de discipulado. Embora Jesus falasse e cuidasse das multidões, alimentando-as inclusive, ele tinha um grupo menor, composto de 12 discípulos, e em muitas outras circunstâncias ele cuidou, construiu, ajudou e fortificou, discipulando uma só pessoa com a mesma dedicação. Acompanhe comigo um desses exemplos registrados no capítulo 4 de João, intitulado Jesus conversa com uma mulher samaritana. Perceba no verso 4 que diz o seguinte: era-lhe necessário passar por Samaria. Vemos aqui que Jesus programava alguns desvios pelo caminho. Esse desvio ocorreu porque Jesus sabia que ali havia uma mulher angustiada, infeliz. Prezadas líderes, vivemos numa época onde o sofrimento, a infelicidade e a angústia são escondidas e substituídos por fotos, por internet, por sorrisos. Decida então ir atrás das pessoas, onde elas estiverem. Procure-as, especialmente se você sabe que ela está passando ou passou por uma crise, perda ou dificuldade. Foi isso que Jesus fez com a mulher samaritana. No verso 6 e 7, Jesus diz, ali diz o seguinte: Jesus, cansado da viagem, sentou-se. Nisso veio uma mulher samaritana. Verificamos nessas palavras que, a despeito de Jesus estar cansado e com sede, porque logo a seguir ele pede água, Jesus não perde o foco.
O seu objetivo era impactar e fazer a diferença na vida de alguém, e por isso ele priorizou este momento. Terceiro aspecto nós vemos no verso 7 do mesmo capítulo, que diz: nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse Jesus: dê-me um pouco de água. Este verso nos mostra que Jesus tomava a iniciativa. Ao pedir um favor, Jesus se coloca na posição do necessitado, o que surpreendeu a mulher que era samaritana. Quando nos dirigimos a outra pessoa, especialmente quando não a conhecemos, e solicitamos algum tipo de ajuda, seja uma informação, um copo de água, um favor, uma doação, estamos oferecendo a oportunidade do início de um relacionamento, que poderá ser uma bênção, tanto para você, mas especialmente para esta pessoa. No verso 6 deste mesmo capítulo diz o seguinte: cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Este verso nos mostra que Jesus não discipulava somente na igreja. Por vezes era à beira de um poço, ou ainda no entardecer, meio às escondidas, como na casa de uma pessoa rica. Tanto o encontro com a mulher samaritana, como o encontro com Nicodemos no capítulo anterior, representam a necessidade de atentarmos para que discipulemos todos os tipos de pessoas: as cristãs, as não cristãs, as ricas, as pobres, as letradas, as iletradas, as que possuem o reconhecimento moral e as consideradas imorais, bem como a necessidade de discipular indivíduos e não apenas multidões. No verso 6, nós vemos também o seguinte: cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Jesus igualmente nos ensina nesse mesmo verso que por vezes é preciso se colocar no nível daqueles a quem planejamos discipular. Neste verso vemos que Jesus se sentou junto à fonte e deu início ao diálogo. Há momentos onde precisamos falar de Cristo a uma autoridade. Outras vezes, prezadas líderes, precisamos sentar na areia do parquinho com uma amiga, enquanto nossos filhos brincam juntas, e num discurso informal, falar do porquê do nosso estilo de vida, de nossa alegria de conhecer a Deus, por exemplo. Eu aprendo também no verso 8, como próximo tópico, o sexto tópico, que diz o seguinte: os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Neste verso aprendemos que Jesus aproveitava os intervalos de tempo. Enquanto os discípulos foram comprar alimento, ele discipulava. Que tal orarmos e pedirmos que Deus abençoe os nossos contatos, enquanto esperamos na fila do banco, do supermercado, viajamos de ônibus ou de avião, esperamos por uma consulta, ou ainda enquanto esperamos nossa vez no salão de beleza? Ao analisar então este capítulo 4, perceba que nós analisamos apenas o início, vemos que as características de Jesus como discipulador de indivíduos era de naturalidade, praticidade, simplicidade e eficácia. Como podemos ver, uma líder discipuladora pode aprender muito com Jesus a oferecer apoio, atenção e especialmente fazer isso de forma individual. Como terceiro tópico dessa apresentação, desse encontro, eu gostaria de destacar que há pessoas que preferem trabalhar ou visualizar possíveis etapas ou processos do discipulado. Isso provavelmente ocorre porque em Mateus 28, 19 a 20, há uma sequência no comando de Jesus de ir e fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os. Entre os modelos ou etapas de discipulado propostos por diferentes instituições cristãs, a Igreja Adventista propõe o CRM, que resumidamente compreende o seguinte: a letra C refere-se à comunhão com Deus, apontando para a ênfase na atitude própria de buscar relacionar-se com Deus através da oração, leitura e meditação de sua palavra. A segunda letra, a letra R, se refere a relacionamento com outras pessoas. Implica em levar outros ao mesmo privilégio de viver não apenas uma experiência temporária com Deus, mas assumir um relacionamento eterno com Ele. Já a letra M se refere à missão com o mundo. Neste tópico é a compreensão da ordem do Mestre de ir e pregar a todas as nações. Nessa dimensão, identificamos a oportunidade de colocar em prática uma liderança frutífera em determinada área ou áreas, cooperando, por exemplo, na plantação de uma nova igreja, formando pequenos grupos, coordenando ou envolvendo-se com projetos missionários. Mais importante, no entanto, que estabelecer etapas ou processos do discipulado,
devemos considerar alguns aspectos como fundamentais e igualmente como benefícios do discipulado. E entre eles, então, eu concluo dizendo: primeiro, discipulado tem a ver com a vida toda e em todas as áreas, prezada líder. Eu não sou discípulo apenas no sábado de manhã, no domingo à noite e na quarta-feira. Eu sou discípulo em qualquer lugar, dia e hora. Em outras palavras, discipulado tem início, pode até ter meio, mas não tem fim. É para a vida toda. Eu aprendo também que discipulado não exige currículo, mas disposição, compromisso, conhecimento da palavra de Deus e relacionamento. Posso até estudar, adquirir um certificado de discipuladora, mas é no relacionamento com Deus desde as primeiras horas do dia que a formação necessária ocorrerá. Eu entendo também que é importante que a igreja disponha de diferentes oportunidades de discipulado. Devemos colaborar para a provisão de programas balanceados de discipulado em diversas áreas, horários e também para diferentes faixas etárias. Nossa função é tanto envolver-se nos mais diferentes ministérios, quanto preparar líderes para atuarem nesses ministérios, especialmente auxiliando outras mulheres. Eu aprendo também a partir do discipulado que o discipulado fortalece a personalidade. É importante que cada mulher identifique ou receba ajuda para identificar os seus limites e potenciais, a fim de serem desenvolvidos e usados para o serviço de Deus. A timidez, por exemplo, pode impedir algumas mulheres de serem autênticas discípulas e discipuladoras. O Espírito Santo, no entanto, auxilia na transformação do que nós poderíamos chamar de pedras toscas em um instrumento de salvação, e esse é um grande privilégio. E finalmente, é através do discipulado que líderes como você têm a oportunidade de serem instrumentos para capacitar outros cristãos e levá-los à maturidade espiritual. E neste processo de crescimento, a maior beneficiada é você mesma. Prezadas líderes do Ministério da Mulher, foi um grande prazer estar aqui e dialogar com vocês durante esses poucos minutos sobre um assunto tão nobre, significativo e fundamental para a nossa própria formação e formação de novas líderes. Gostaria de concluir esse diálogo deixando algumas palavras de Helen Keller, que foi escritora, conferencista e a primeira pessoa surdo-cega da história a conquistar um bacharelado. As palavras são as seguintes: eu sou apenas uma pessoa, mas ainda sou uma pessoa. Eu não consigo fazer tudo, mas ainda posso fazer algo. E porque eu não posso fazer tudo, não me recusarei a fazer algo que eu possa fazer. Que Deus abençoe você no processo de dar continuidade ao maior legado de toda a história, a do discipulado.